né? Na verdade, não vai ser uma aula, vai ser um transbordar, né? Amém. Para você na sua vida hoje, vai ser um transbordar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu estou muito feliz porque essa oportunidade é uma oportunidade que o Senhor nos concede, né? E todos os dias, sobre a graça dele, nós temos a oportunidade de mais um dia sermos curadas. E é por isso que estamos aqui, para ajudar você a passar nesse processo. Que um dia passamos um pouquinho na frente, o Senhor experimentou em nós, por isso nós nos tornamos mentoras e estamos aqui prontas para ajudar muitas mulheres, né? Para que elas cumpram também o ID delas. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Sara, ela está aqui com a gente, e a Sara vai trazer todo esse arcabouço de como podemos tratar essas feridas da alma, né? Vai trazer aí um estudo para a gente sobre isso, o que ela já tem vivenciado, né? A Sara é pastora, né, da Lagoinha, em que local? Betim, Monte né? Carmo, Monte Carmo, em Betim. Betim. É a Lagoinha do shopping que a gente fala, porque ela é a única igreja no shopping na América Latina. Acredita, Dani? Olha que despertar, né? Lugar onde que está cheio de mulheres doentes, procurando fuga na compra, no consumismo, muitas vezes, e a gente ali tem uma igreja. E essa ideia, né, do consumismo e da compra é uma coisa que a gente até inventa como desculpa, né? Eu vou para o shopping que eu vou comprar para eu poder me distrair. Exatamente. E eu tenho ensinado muitas minhas filhas sobre isso, tá, Sara? É um privilégio, meninas, é uma gratidão quando a gente sai do shopping sem sacolas. Exatamente. Veio, passeou, lanchou, estivemos juntas e agora a gente vai para casa. Quando for necessário, a gente vai e compra alguma coisa pontual. Né? Então, eu tenho feito muito isso depois da pandemia, né? A pandemia nos colocou nesse lugar de diminuir, né, essa ansiedade pelo consumo, né, que vai sempre trazendo algo que é uma ferida aberta também. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? E eu já orei pela Sara, mas eu queria que todas vocês orassem também junto comigo nesse momento. Quem puder abrir as câmeras é ideal, né? Vai nos ajudar muito, porque a gente precisa olhar no seu rostinho para ver você, para orar por você depois. Às vezes é algo que Deus quer liberar, uma cura, né, específica para você. Saiba que aqui tem 2 profetas na terra hoje. Glória a Deus. Quem me segue sabe, né? Quem segue a Sara também, né? Pastora Sara, uma bênção na minha vida. Então, eu vou orar por ela para que o Senhor comece a experimentar os nossos corações. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Senhor, tu trouxeste cada mulher aqui, Pai. E tu ainda vai trazer mais, e mais, e mais mulheres, Senhor. Vai agora, Pai, no coração dessas mulheres que foram convidadas essa noite. Atrai elas a esse ambiente, Pai. Para que elas possam passar, Senhor, pelo processo que o Senhor tem para a vida delas. Porque não é algo sobre nós, sobre mim ou sobre a Sara, mas é pelo Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, de todas essas mulheres, Pai. Senhor, traz essa noite algo pontual para as nossas vidas, que possamos identificar, Pai, cada área da nossa vida que precisa de restauração, que precisa de cura, Pai. Que muros foram construídos dentro de nós e muitas vezes nós deixamos de transbordar na vida das pessoas, na vida da nossa família, na própria vida nossa, Pai, de receber do Senhor, porque nós estamos feridas, Senhor, no processo. Pai, nos ajuda em meio ao deserto, em meio aos vales, Senhor, a olhar a tua luz e seguir, Pai, pois tu és a luz do mundo. Quem vive em ti não haverá trevas, não viverá em trevas, mas viverá com a luz de Cristo que brilha sobre a nossa vida. Pai, obrigada por esta noite. Ser com a vida da pastora Sara, Senhor. Cobre ela com teu Espírito Santo. Fala ao coração dela tremendamente, para que ela possa aqui, Pai, ser instrumento do Senhor na nossa vida e que saiamos daqui edificadas por ti, pela doce presença, através da vida da tua filha, Pai. Cobre a sua casa
Guarda ela, Senhor, de todo mal, de toda retaliação, Pai. O inimigo não pode se levantar contra a vida dela, porque ela é guardada pelo Senhor. Assim como a sua casa, o seu casamento e seus filhos, Pai. E tudo que ela colocar à mão, Senhor, vai prosperar no poder que há no nome de Jesus. Nós assim clamamos, Pai. Celeiros fartos venham à sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sara, a palavra está com você. Pode se apresentar, fique à vontade. Amém. Queridas, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E antes de começar a falar um pouco disso, eu queria que hoje honrar a sua vida, Dani. Sentir, a Bíblia fala, dai honra a quem merece honra. E você, eu creio que o Senhor nos conectou para um propósito muito maior. Eu conheci várias pessoas do Experiência do Lar, mas você é a pessoa que eu mais me conectei, de coração, de propósito. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu também bebo da fonte que flui através de você e sou muito edificada. Então, hoje eu queria te honrar aqui publicamente e agradecer, porque eu vejo o quão forte, uma mulher guerreira você é e que tem levado a palavra de Deus aonde o Senhor tem te ordenado. Sei que não são fáceis, que tem dias difíceis, mas eu quero te honrar aqui hoje. Eu sinto do Espírito Santo de trazer sobre você o derramar de Deus da porção que Ele tem preparado. Que às vezes eu sei que as lutas são solitárias. A gente é rodeado de mulheres, mas muitas vezes somos solitárias. Mas o Senhor, Ele tem visto, e o galardão na sua vida é certo. Quero te honrar nessa noite. Amém? E por que eu estou fazendo isso também? Porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos dizer. Porque hoje nós vamos falar sobre feridas da alma. E eu estou falando para mulheres. E uma das grandes dificuldades da nossa natureza feminina, é saber honrar outras mulheres. É, de fato, eu colocar essa mulher num lugar de evidência e sem que isso doa em mim, sem que isso soe dentro de mim como uma ameaça, como diminuir o meu brilho. Por isso que hoje eu sinto do Espírito, né, como eu falei aqui, de honrar a Dani, porque nós somos mulheres saradas, que hoje podemos trazer com honra, não é puxar saco, é diferente, porque a conexão é real, é sincera, é honesta, é verdadeira. E as pessoas que existem feridas na alma, as mulheres, elas têm grandes dificuldades em relacionamentos. Por quê? Porque está pautado em sentimentos que trazem uma distorção do que de fato são as circunstâncias. E uma das características de que você tem uma ferida na alma é quando você tem dificuldade de honrar mulheres, de honrar pessoas que de repente tem algo que falta em você. Então, para começar introduzindo esse assunto, eu falei aqui, né, nós temos uma igreja no shopping. Gente, foi algo muito desafiador. Mas é um lugar extremamente propício, porque lá a gente recebe pessoas que estão passando na porta das lojas e de repente entram. Quantas vezes mulheres ali sedentas, que estão ali sofrendo, passando por essa dificuldade, questões da sua alma que não foram identificadas, não foram resolvidas. E hoje a gente vai falar um pouco disso. Eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu tenho trabalhado. Além de pastora, eu sou comunicóloga, sou publicitária, sou terapeuta, psicopedagoga. Então, assim, ao longo da minha vivência, eu pude estar compartilhando e estudando muito sobre isso. E hoje eu quero, como bem disse a Dani, transbordar daquilo que o Senhor tem revelado no meu coração, para que seja libertador na sua vida. Que não seja só um compartilhar de informações, mas o meu desejo nessa noite é que seja literalmente o mover de Deus, o sopro de Deus sobre a sua cabeça, que você escute a voz do Senhor sobre você, que Ele abra o seu coração para que você possa identificar se existe alguma raiz de amargura, alguma ferida que está aberta e que o Senhor vai curar, em nome de Jesus. Eu queria pedir a Dani para colocar uma foto de uma árvore, a Dani vai colocar aí para a gente, porque, pode colocar, Dani, que essa foto, enquanto ela vai colocando, eu vou compartilhando com vocês.
é uma foto de uma sequoia gigante. Não sei se vocês conhecem essa árvore. É uma árvore muito conhecida na Califórnia, porque ela é uma das maiores árvores que existe no mundo. Então, é uma árvore que tem um tronco muito largo e ela é muito alta. Ela realmente tem muito nessas florestas na Califórnia. Então, por que eu trouxe a imagem dessa árvore? Que a Dani depois vai postar aí para vocês. Porque essa árvore, se você cortar o tronco dela ao meio, você vai ver nitidamente que ela possui vários anéis no seu interior. Esses anéis, e não é só essa árvore, né? As árvores, elas possuem isso, e algumas em maior evidência. E quando você corta essa árvore, você consegue identificar ali vários anéis. Os estudiosos, eles conseguem saber, através dessa análise, que cada anel representa alguma coisa relativa à história daquela árvore. Então, vai ter um anel que vai determinar ali que naquele ano teve uma seca. O outro anel vai determinar que naquele ano teve chuvas tão fortes que alagaram aquela região. Vai ter outro anel que vai identificar que naquele ano houve altas temperaturas. E tudo isso fica registrado dentro dessa árvore. Esses anéis representam a sua história, são marcas da vida daquela árvore, que é centenária ali. E por que eu estou trazendo esse contexto dessa sequoia gigante? Porque a nossa vida também é assim. Nós somos pessoas que temos dentro de nós marcas que vieram, às vezes, lá da fase que éramos crianças, bebês, fase intrauterina, fase em que éramos adolescentes, jovens, e no decorrer da nossa vida. Existem acontecimentos e experiências que nos marcam. E isso, dependendo de como foi essa experiência e como nós armazenamos isso dentro de nós, se foi algo tão conflitante que nós não conseguimos ali naquele momento resolver aquelas emoções da qual a gente sofreu, isso pode se transformar um trauma e uma ferida. Então, como as sequoias gigantes, nós também temos dentro de nós as marcas da nossa história, as marcas da nossa vida. E essas marcas, elas estão totalmente interligadas com o nosso presente e o nosso futuro. Porque, uma vez que elas estão ali dentro de nós e nós não temos esse conhecimento, esse entendimento para identificar, muitas vezes a gente vem vivendo de relacionamentos cíclicos e de atividades que nós vamos novamente repetindo ações, sentimentos, experiências baseadas nas feridas lá de trás. Vocês estão comigo? Estão compreendendo? Então, esses anéis são como os caminhos... Essa foi a melhor foto que eu consegui, porque as flores não estou conseguindo abrir. Tá, não tem problema não, tá ótimo. Essa é uma sequoia gigante da Califórnia. Ótimo. Não tem problema, é só para elas situarem. Sem problemas. Esses anéis, eles são como os caminhos neurais que nós possuímos. O nosso cérebro, ele registra quando acontece uma experiência conflitante. Por quê? Porque o nosso corpo, ele vai, então, ser ali despertado com alguns hormônios ali, adrenalina, noradrenalina, outros hormônios que vêm ali para nos manter em alerta diante de uma situação. E, então, esses caminhos neurais marcam no nosso cérebro de que, em algum momento, alguma emoção que não foi processada de forma correta, e ela gera esse caminho neural que fica fixado no nosso cérebro. E uma vez que repetidamente acontecem outras situações que reforçam esse caminho neural, esse mesmo sentimento, essa mesma ferida, isso vai se tornando cada vez mais forte dentro de nós. E as nossas reações vão se tornando muitas vezes mecanizadas e automáticas mediante não a uma postura consciente, mas a uma postura inconsciente do nosso cérebro, baseada nas nossas feridas, baseada
baseada na nossa percepção de autossobrevivência, baseada no medo de sofrermos. Então, falando disso, eu quero trazer para vocês, então, essa consciência, que algo no passado, na nossa infância, adolescência, pode ter acontecido algo onde que marcou a nossa vida, marcou a sua história. E esses marcos podem ser positivos ou negativos, mas como nós estamos falando de feridas, eu aqui me refiro em especial em questões, em áreas que hoje você sofre, que hoje te incomodam, que hoje te aprisionam. São feridas porque ainda não foram cicatrizadas. São feridas porque talvez ao se lembrar e em circunstâncias que você vive, ela ainda dói. Não foi realmente cicatrizado. Porque uma coisa é eu olhar para uma cicatriz e ver que foi cicatrizado. Eu posso pôr o dedo numa cicatriz que ele não vai doer mais, porque eu estou curada. Agora, quando eu coloco o dedo sobre uma ferida e ela ainda dói, significa que ela ainda tem dentro dela fluxo de sangue correndo no meu corpo e ela não está curada, ela não está cicatrizada. E nessa noite, eu espero que o Espírito Santo te desperte a descobrir feridas que estão abertas e que ele vai trazer a cura, através também do seu conhecimento, do seu autoentendimento disso. Amém? Então, diante disso, depende muito da nossa percepção individual diante de uma experiência. Por exemplo, duas crianças que nasceram na mesma casa, foram criadas pelos mesmos pais e passaram pelas mesmas experiências traumáticas, podem ter atitudes diferentes. Por quê? Porque depende de como cada um teve uma percepção individual. Pode ser que para um aquilo gerou uma ferida e um trauma, e pode ser para o outro que não. E então nós vamos pensar e começarmos aqui, à medida que a gente for falando, olhar para dentro de nós. E perceber, como diz a palavra, né? Eu vou, sob a luz da palavra de Deus, olhar para dentro de mim e ver se há em mim algum caminho mau, ver se há em mim alguma coisa que precisa ser reajustada. E então, diante disso, os traumas são experiências conflitantes. As feridas é a validação dessas experiências que reforçaram esse caminho neural que eu falei, através de percepções que ficaram ali negativas. E aí a gente fica preso nesse ciclo repetitivo, né? Ao menor estímulo de outra experiência, eu acabo acionando esse caminho neural de novo e sentindo de novo as mesmas sensações, o mesmo medo, o mesmo terror do momento em que aconteceu aquele trauma. Não sei se ficou claro para vocês, mas para exemplificar bem, quem aí não tem uma memória de infância, que se você vê, às vezes, uma comida, alguma foto, alguma coisa, você lembra, gente, vem até o cheiro nas nossas narinas, não é? A nossa memória afetiva, ela às vezes consegue absorver, vem aquele sentimento. Se você vê uma foto, às vezes você consegue sentir, ao ver aquela foto, o mesmo sentimento de quando você viveu aquele momento, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque esse é o poder do nosso cérebro. Ele, então, consegue captar de novo o que ficou marcado na nossa vida. E por isso que, às vezes, a gente sente até o cheiro, essa emoção, ela traz de volta todo aquele sentimento, como no dia em que você viveu. E por que eu preciso, então, conhecer sobre feridas? Porque nós precisamos identificar o que dói em nós e o que dói precisa haver uma intervenção de Deus. Precisa ter uma postura nossa e deixar o fluir de Deus para que nós possamos ser curadas. E nós vamos falar, então, das 5 feridas que existem. Eu vou falar primeiro o nome de todas, quem quiser estar anotando. A primeira ferida é a rejeição. O abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. São as 5 feridas que, na maioria das pessoas, elas vão ter uma ou mais, ou todas, em algum momento da sua vida. E em níveis diferentes. Tem pessoas que vão ser feridas em algumas áreas, mas elas estão num nível tão mais tranquilo que aqui elas já conseguiram desenvolver algumas habilidades que elas não estão presas naquilo ali. Mas tem outras que vão precisar trabalhar melhor isso, para que sejam, então, a partir desse conhecimento e do Senhor, serem conduzidas a sair desse lugar. Então, queria falar com vocês um pouquinho da rejeição. A rejeição, ela tem uma máscara, porque toda ferida, ela gera em nós
uma capacidade de nos proteger. E essa capacidade de nos proteger é manifesta através de uma máscara. Nós, seres humanos, colocamos uma máscara para nos escondermos e nos protegermos desta ferida, que muitas vezes a gente não identifica. E isso tudo é inconsciente, entendeu? Na maioria das vezes, a gente não percebe que faz isso. Só que hoje, eu trazendo para você como isso funciona, você vai começar a entender, talvez, aí, ó, puxa, eu faço isso. Puxa, eu me percebo nisso. Agora eu estou entendendo por que eu sinto tanta falta e eu cobro tanto a presença do outro. Se a irmã não me cumprimentou no culto, Dani, eu viro a cara e estou de mal. Se a Dani não respondeu minha mensagem logo, eu me sinto completamente abandonada. E aí nós vamos começar a ter respostas por que nós agimos e sentimos assim. A rejeição, ela usa a máscara de escapista. Por que chama escapista? É fuga mesmo, gente. É escape, é querer fugir. Uma pessoa rejeitada, ela foge de tudo, de todos. Ela quer se esconder. Por quê? Porque ela tem medo de ser rejeitada novamente. Ela vive fugindo realmente das pessoas. Ela cria mecanismos para se defender. Ela tem um medo de sofrer de novo a rejeição. Eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você. É uma mulher que muitas vezes bate nas quinas, nos lugares, vive roxa e nem viu. Por quê? Porque é automático no seu corpo, essa vida de fuga. Quem sente rejeição é, em geral, uma pessoa muito bem comportada. É uma pessoa que não cria problemas, ela não quer dar problema para ninguém. Ela não quer ser vista. Então, eu não quero criar problema para o outro, porque eu não quero nem ser vista, nem lembre de mim. Estou aqui, mas estou quase invisível. É aquela pessoa que normalmente não incomoda e não quer realmente ser notada. Ela não faz barulho. Geralmente, ela vai ter dificuldade no relacionamento social. Ela não gosta, ela não se encaixa muito. Ela tem uma tendência a ser mais tímida, mais retraída, porque ela tem dificuldade de se mostrar, de abrir, de ser de novo rejeitada ao mostrar quem ela é. Se ela falar alguma coisa, ela tem medo de ser mal interpretada, então ela prefere calar e guardar só para si, porque ela não quer se deixar ser levada pelo julgamento dos outros. Ela não quer ter esse desgaste. Ela tenta ser perfeita. Uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, ela tem uma necessidade enorme de perfeição, porque ela não quer errar, ela não quer correr o mínimo risco de novo, ser desqualificada, ser rejeitada. É uma pessoa que ela pode até se divertir sozinha no seu castelo imaginário, mas ela normalmente tem dificuldade de conviver com mulheres com mulheres, né? No caso, pessoas do mesmo sexo, como aqui a gente está falando de mulheres, a mulher, essa mulher que sofre da rejeição, muitas vezes os estudos mostram que ela tem dificuldade com a mãe. Ela tem dificuldade nesse relacionamento. Ela tem uma tendência ao vitimismo e sempre corre o risco de procurar alguém para colocar culpa. Ela se isola, tem poucos amigos. Quando rejeitada, ela veste essa máscara de escapista para se proteger e não sofrer. Ela tem muito medo da solidão. É uma pessoa que, ao mesmo tempo, é retraída, é na dela, se esconde, mas é uma pessoa que tem muito medo da solidão. Na verdade, isso arde dentro dela, esse medo. Ela se retira para o seu mundo. E a ferida da rejeição é a que mais se aproxima do ódio, porque o amor e o ódio são dois extremos. Então, ela tem uma tendência de ir do 8 para 80. Uma hora ela ama a ponto de dar sua vida e outra hora ela pode odiar aquela pessoa porque ela a fez sofrer, tamanha a sua dor. Ela tem dificuldade até que o outro a reconheça. E ela é uma pessoa que fica se sentindo desconectada, sabe? Aquela pessoa que assim, ainda não se encontrou direito, sente ainda que não achou o seu lugar. Então, essas são as principais características de uma pessoa que está aprisionada nesse sentimento de rejeição, nessa ferida de rejeição.
Geralmente, é uma pessoa que sofreu em algum momento da sua vida, seja no seu nascimento, não foi foi rejeitada pelos pais, foi rejeitada pela mãe, veio de um casamento, às vezes não era nem um casamento, né? A mãe engravidou e aí trouxe essa, né, essa carga sobre ela, dessa rejeição. Às vezes é uma pessoa que passou uma humilhação, não humilhação, digo, uma rejeição pública mesmo, e às vezes na igreja. Então, eu não sei qual é a área, mas eu queria que você começasse a identificar e começasse a sondar o seu coração, para ver se você encontra em você em alguma dessas características. A segunda que nós vamos falar é o abandono. O abandono, ele é caracterizado por uma máscara de dependência. A pessoa, ela muitas vezes, ela se prende com extrema dependência dos outros. Ela fica presa nessa questão de estar com alguém. Ela tem medo também da solidão, mas de uma forma muito mais forte, sabe? E é interessante que quem teve essa ferida do abandono, né? Quem ainda manifesta essa ferida do abandono, ela tem uma característica, deixa eu ver como eu vou colocar aqui, que quando ela tem uma característica muito próxima com o sexo oposto. Então, por exemplo, o pai a rejeitou. Ela, então, vai ter muitas dificuldades, às vezes, com o sexo oposto. Por quê? Porque não se encaixa. Ela pode ter dificuldades, às vezes, no seu relacionamento familiar, no início do casamento, porque essa rejeição é algo que a tira dessa órbita, dessa comunhão familiar. A máscara aqui, né, dessa dependência que ela utiliza, ela muitas vezes traz junto uma figura infantil. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que foi abandonada, eu não quero estar sozinha. Eu quero estar sendo cuidada por outro. Eu quero estar sempre com alguém. Por quê? Porque estar sozinha me machuca demais. Estar ali, isso traz de volta o mesmo sentimento. Às vezes uma pessoa, como eu falei aqui, né, não te atendeu na hora, uma pessoa não pôde ir com você em algum lugar, não pôde manifestar no dia do seu aniversário aquilo que você esperava. Então, quem às vezes tem essa ferida do abandono, ela sofre muito com isso. Por quê? Porque é de novo o ciclo se repetindo e o que vem naquele caminho neural dela é o seguinte, tá vendo? Você está sendo abandonada de novo. Tá vendo? Fulano não te ama. E isso vai reforçando essa ferida e essa dor na sua mente, na sua cabeça. Por isso que é tão importante a gente compreender sobre isso. Essa mulher, ela né, essa pessoa que tem essa ferida, ela tem uma necessidade de ter sempre uma companhia, ela carece do apoio dos outros, da opinião dos outros, da aprovação dos outros, sabe? É uma pessoa que precisa ser aceita, que tem essa necessidade de ser aceita, e isso às vezes nos traz tanto sofrimento. Eu tive muitas características dessa ferida de rejeição, de abandono, e eu lembro que, assim, o quanto me doía se eu pensasse diferente de alguém, e se eu manifestasse que eu pensava diferente, e essa pessoa, ela mudasse o comportamento comigo, gente, isso me doía. Mas era algo, assim, que me consumia, porque tudo que eu queria era não quebrar o relacionamento com aquela pessoa. Eu não queria me sentir abandonada, porque quando eu quebro o relacionamento, é como se aquela pessoa virasse as costas para mim e eu me sentisse de novo abandonada. Então, quando ela disse não concordo com aquilo que eu pensava, e ela não caminhava mais comigo naquela visão, é como se eu me sentia como se ela estivesse virando as costas e eu estivesse de novo sendo abandonada. Então, por isso, a gente precisa estar atento a isso. É uma pessoa que tem uma necessidade de ser amparada, que às vezes pode ter uma tendência ao vitimismo. É interessante dizer, gente, que essas características que eu estou falando não significa que você tem que ter todas e que você é assim. Eu estou trazendo algumas características que manifestam, os estudos comprovam, as pessoas que que possuem essa ferida, na sua maioria, apresentam
muitas dessas características, mas não significa que você tem que ter todas. Nós somos seres únicos, então vai depender das suas experiências, da sua maturidade, daquilo que você viveu, do nível que essa ferida te causou, tá? Mas é para você entender, e o Espírito Santo é que vai te direcionar e dizer, olha, eu acredito que você ainda está ferido nessa, eu acredito que ainda tem coisas para você trabalhar nisso, e é esse o objetivo de eu trazer esse conhecimento hoje, para que você olhe para dentro de si e comece pedindo ao Espírito Santo para que ele te mostre, amém? Então, essa pessoa que tem essa ferida do abandono, ela muitas vezes sofre com não, ela sofre com a recusa, e às vezes ela pode fazer até uma chantagem emocional com aquelas pessoas mais próximas do convívio dela. Para quê? Para que não a abandone de novo. É uma pessoa que o maior medo dela é a solidão. O maior medo é estar sozinha. E às vezes está em constante conflito por isso. Porque é uma relação que gera dependência. Por isso que a máscara é a dependência. Vou dar um exemplo bem claro. Uma mulher que vive com um homem que a maltrata, por exemplo. Se ela tiver essa ferida do abandono, às vezes para ela, deixar esse homem dói muito mais, porque ela vai se sentir abandonada, do que se submeter a uma relação tóxica e que ela sofre tanto. E, vocês estão me entendendo? A dor dela de ser abandonada é muito maior do que a dor de sofrer tudo aquilo que ela está vivendo. Por isso que, às vezes, a gente vê tantas mulheres em relacionamentos abusivos e a gente fica assim, meu Deus, por que ela não dá um basta nisso? Por que essa mulher não muda, não reage? É porque, às vezes, a dor dela é tão intensa lá dentro, com algumas questões que não foram resolvidas com ela mesma, que ela se submete a sofrer numa relação, a sofrer numa relação tóxica de tamanha proporção. Por quê? Porque ainda assim é menor do que ela enfrentar dentro dela mesma esse medo de novo do abandono. Então, por isso que é importante nós estarmos atentas a essas questões. A maior emoção predominante do abandono é o medo e a tristeza, que geralmente acompanham essa pessoa. Então, diante disso, nós já apresentamos aí a ferida da rejeição, a ferida do abandono, e então a máscara que a pessoa que tem essa ferida da rejeição veste é uma máscara de fuga, de escapista, e quem tem essa ferida do abandono usa a máscara da dependência, de ser o dependente, que tem extrema dependência da aprovação, da aceitação dos outros. E uma dificuldade mesmo de crescer, de se tornar independente, porque ela sempre vai ter aquela necessidade de ser cuidada, de ser amada, de ser protegida. A terceira ferida que eu quero trazer para você, pincelando aí alguns conceitos, é a da humilhação. A ferida da humilhação, ela traz para nós uma máscara de masoquista. A questão dessa máscara, ela está relacionada ao controle para não ter vergonha de si, ou não causar vergonha no outro. Olha que interessante. Quem tem essa ferida da humilhação, ela tem sentimentos de vergonha, de forma muito grandiosa. Ela tem dificuldade de ser quem ela é de verdade, porque ela tem vergonha de que em algum momento que ela não seja aceito, querido, benquisto ou aplaudido pelas pessoas. Então, ela vive nessa máscara de masoquista, que a gente vai dizer um pouquinho mais. Quais são as características de uma pessoa que está aprisionada, com essa ferida aí da humilhação? É uma ferida, gente, que normalmente acontece quando nós somos crianças, bebês, muito pequenas. Os estudos comprovam que normalmente a maioria desses traumas e dessas feridas acontecem de 1 a 3 anos. É um momento em que, às vezes, você foi exposta ao ridículo porque você fez alguma coisa, os pais acabaram agindo de uma maneira que feriu ali aquela criança, sabe? Ou ela foi muito reprimida, ou ela foi exposta publicamente, e isso gerou traumas e feridas ali. Ou foi na escolinha, sabe? Alguma situação da qual ela foi exposta ali, foi humilhada, e isso feriu
tremendamente aí o seu interior, e ela cresce com esse caminho neural aí, né, ativo, e por diversos momentos na vida, outras coisas vão acontecendo que vão reforçando esse caminho neural, a ponto dela acabar tendo comportamentos baseados com essa ferida. As principais características, então, é que essa ferida se produz, né, como eu falei aí, manifesta em algo de que ela se sente degradada, envergonhada, um momento em que ela se sentiu realmente grande vergonha por algo que aconteceu. É muito comum uma pessoa que tenha ferida de humilhação, ela ter sentimentos de raiva, vergonha e tristeza. São as principais emoções que acompanham essa pessoa. Eu quero compartilhar aqui rapidinho um acompanhamento que eu fiz com um rapaz, e ele tinha uma característica, ele era muito explosivo. Então, ele chegou até mim, até para que a gente estivesse trabalhando isso. Ele falou, olha, Sara, eu sou muito explosivo, eu sou muito nervoso, e eu tenho uma tendência, essa cólera incontrolável, isso atrapalha os meus relacionamentos, e estava desesperado. E naquele momento, né, em que eu fui fazer aí uma anamnese com ele, acompanhando, ele me contando a sua história, quando eu estava ministrando sobre as feridas, trabalhando isso com ele, eu lembro que no dia que a gente conversou sobre isso, eu falei com ele sobre as feridas, e ele foi para casa, e ele virou e falou assim, eu falei ainda com ele assim, eu falei, ora, porque o Espírito Santo, ele vai trazer na sua mente, na sua vida, brechas, áreas, alguma coisa, para que você encontre, sabe por quê, gente? Por que a gente descobre, é importante saber sobre as feridas? Para que eu possa, então, agir, para que eu não seja dominada por elas. E nem por esses sentimentos, nem comportamentos. Então, ele foi para casa. E ele me contou, me ligou uns 2 dias depois, falou, Sara, eu preciso conversar urgente, e ele veio me contar, falou, olha, eu tive um sonho. Naquele dia que nós tivemos a nossa conversa e tudo, eu tive um sonho, e eu sonhei, eu estava num berço, eu era um bebê, e naquele berço, eu chorava tanto, e de repente, eu vi a imagem do meu pai entrando no quarto, e ele me sufocava com o travesseiro. E aí, eu fiquei escutando aquele sonho dele, em seguida ele continuou, ele falou, olha, e eu acordei, achei estranho, que sonho esquisito, não entendi nada, e eu compartilhei com a minha mãe. Ele é cristão, conhece a palavra, tem, né, intimidade com o Espírito Santo, a mãe também. Ele chegou e falou, mãe, eu tive um sonho esquisito, e sonhei isso, contou o sonho. À medida que ele foi falando, ele falou que a mãe dele engasgava de tanto chorar. E aí, de repente, ela virou para ele e falou assim, tem certeza que ninguém te falou isso? E ele falou, ué, falou o quê? Não estou entendendo nada. Ela falou assim, meu filho, isso aconteceu exatamente quando você tinha 1 ano e pouco. Você era uma criança que chorava demais, você chorava horas. E o seu pai era uma pessoa que tinha muita dificuldade com o choro. E teve um dia, num momento assim, de colapso, que eu entrei no quarto e eu vi, ele estava com um travesseiro te sufocando. Olha como isso é sério. E diante dessa experiência ali, nós pudemos trabalhar com ele. E ele pôde entender que essa ferida, que esse trauma havia sido fixado lá enquanto ele tinha 1 aninho, no berço, que ele nem sabia, mas o Espírito Santo trouxe. E ele, a partir dali, ele pôde entender por que sempre ele era tão explosivo. Porque toda vez que ele queria manifestar algo e as pessoas diziam não para ele, ou mandavam ele calar, ele manifestava com aquela ira, aquele choro de novo, entende? Era como se toda vez alguém tivesse de novo colocando um travesseiro na boca dele e dizendo, para de chorar, para de fazer barulho, para de gritar. E ele tinha 28 anos que vivia preso nesse sentimento, nessa ferida, nesse lugar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus não precisa trazer um sonho para falar isso com você. Às vezes ele vai usar o que eu estou falando aqui agora. Às vezes ele vai usar a Bíblia para te mostrar. Às vezes ele vai usar a sua percepção de entender e perceber aqui, encontrando aonde que você possa ver alguma característica que se encaixe nisso que você está percebendo. Então, por que é importante? Por isso que eu estou dizendo, dessa pessoa que sofreu a humilhação, ela tem muito a ver com o sentimento de raiva e de vergonha. Então, uma criança que vive essa rejeição, ela cria essa máscara de masoquista, que é um padrão de comportamento gerado para sobreviver.
A ferida da humilhação apresenta os mais evidentes sentimentos de vergonha, medo de se mostrar. É uma pessoa que ela tem muito medo de dar sua opinião de verdade. Ela vai concordar, muitas vezes ela é levada pelos outros, porque ela concorda para não ser do contra. Ela, às vezes, ela dentro dela, ela pode até discordar, mas ela não vai querer ir de encontro a algo que realmente possa ser constrangedor. Ela vai querer se mostrar firme e não ser controlada. Então, é uma pessoa que se coloca numa situação de cuidar dos outros, que carrega as pessoas nas costas e que muitas vezes esquece de si mesma. Por quê? Porque ela não compreende que fazendo tudo para o outro, ela acaba... na verdade, ela tem aquele sentimento, se eu fizer tudo pelo outro, eu não vou ser humilhada. Eu não vou ser ridicularizado. Pelo contrário, eu vou ter o aplauso das pessoas. Eu vou ter a aprovação das pessoas. Então, é uma pessoa que normalmente é muito extrovertida, é uma pessoa que faz os outros rirem, é expressiva, é engraçada. Ela realmente coloca-se inconscientemente nessa posição de se rebaixar para o outro, para servir o outro, né? Mas, na verdade, se escondendo de um medo de ter de novo esse sentimento de vergonha, de ser exposta, sabe? Ela tem dificuldade de exprimir as suas reais emoções. Então, muitas vezes, ela se camufla. Ela tem medo de falar e de causar vergonha. E, muitas vezes, essa pessoa que está aprisionada com essa ferida de humilhação, ela acha que ela é livre, mas ela tem medo disso. E, então, ela acaba ficando nessa situação ali, aprisionada. É uma ferida que afeta a maneira de se comunicar. Os seus medos são de magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar suas necessidades e desejos, de ser de novo rebaixada, de novo humilhada, de se sentir um lixo, de se sentir, sabe, ser taxada como indigna. E isso vai compensar. Uma das grandes características de uma pessoa que sofre de humilhação é compensar, sabe onde, gente? Comida. Olha que interessante. Os estudos comprovam que a maioria das pessoas que tem essa ferida, elas têm uma grande compensação na comida. Olha. E a raiva é a característica mais predominante que ela tenta camuflar para parecer boa. Então, essas são as principais características da pessoa aí que tem essa ferida da humilhação. E agora vamos para a quarta ferida, que é a traição. Essa aí eu gosto de dizer o seguinte, a primeira vez que eu conheci isso, há muitos anos, de cara, quando eu vi essa ferida da traição, eu falei, essa eu não tenho. Eu acho que pelo menos essa eu não tenho. Sabe, Dani, eu ainda estava assim, ó, acho que eu tenho uma, duas, três, chegou na quarta, meu Deus, não é possível que eu tenho todas. Mas essa aí eu acho que eu não tenho, porque eu imaginei assim, eu acho que eu não fui traída. Mas essa traição aqui, ela não é o âmbito só marido e mulher, namorado, namorada, não é nesse contexto sexual. A traição aqui é qualquer traição que fira a lealdade. Pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser alguém que você depositou confiança, pode ser alguém que você depositou e abriu seu coração e você foi traído, sabe? Então, essa ferida da traição, ela diz respeito a várias maneiras em que alguém foi infiel a você. Então, ela significa, na verdade, traição significa ser infiel ou abandonar traiçoeiramente, ou deletar alguém ou algo. Olha que forte. Tem a ver com o sentimento de confiança. A confiança foi quebrada, sabe? E a máscara de quem tem essa ferida da traição é a máscara da controladora. E é interessante que o masoquista, que é a máscara da humilhação, ela controla para não ter vergonha de si. Agora, a máscara do controle da traição, ela controla para garantir que tudo vai sair do jeito que ela quer. Nada vai sair além do esperado. Então, ela cria realmente esse controle, essa manipulação. E é uma característica onde que ela
assegura que os outros cumpram. É uma pessoa exigente consigo mesma e extremamente exigente com os outros. A força é a sua característica. É uma pessoa corajosa, é uma pessoa de extrema exigência, que mostra que é capaz, é esforçada, extremamente correta, extremamente exigente, jamais aceita que seja traída. É aquela pessoa que ela traz isso como um jargão. A lealdade dela, a fidelidade dela são indiscutíveis. É uma personalidade forte, uma opinião formada, e ela também tem essa questão de formar uma opinião com o outro muito rápida. Rapidamente, ela já cria uma visão a respeito do outro. É controladora, é rápida, criativa, vive se colocando em situações para mostrar e comprovar que ela é capaz. Por quê? Porque em algum momento ela sentiu que a sua confiança foi quebrada. E tudo que ela quer dizer para o outro é o seguinte: eu sou confiável, pode confiar em mim. Eu não vou quebrar com você aquilo que eu combinei. Eu não vou falhar com você. E isso gera sobre ela uma autocobrança destruidora. Destruidora. Então, ela tem grandes características que ela precisa se conhecer para se autoacolher, para permitir, para entender que é humana. Então, a pessoa que está aprisionada nessa ferida de traição é uma pessoa que ela sabota muito a si mesma, sabe? Ela não pode errar, ela não pode ter nenhum momento de deslize, porque o jugo que ela coloca sobre si mesma é muito grande. E a última ferida que eu quero compartilhar com você é sobre a injustiça. A injustiça traz a máscara de rigidez. Ela se isola, uma pessoa que se isola, que coloca uma capa como se nada afetasse ela mesma. A ferida da injustiça, quem sofre essa ferida não se sente respeitada. Ela, na verdade, não recebe o que acha o que merece. Ela é despertada geralmente entre 4 e 6 anos, no período ali onde está sendo formada a individualidade, o temperamento daquela criança, e isso é muito comum. A criança cria essa máscara, então, de rigidez. O fato de se isolar não significa que ela não sente, mas ela desenvolve uma capacidade de se isolar para não reconhecer a sensibilidade. Olha como isso é forte. Ela coloca uma capa, como se nada afetasse ela. Como se ela fosse fria, rígida. Sabe aquela pessoa que cruza os braços, que realmente se fecha para tudo? E é exatamente uma das características de uma pessoa que sofre dessa ferida da injustiça. Gente, olha que interessante. Eu também estudo moda, que eu gosto. E uma coisa que eu sempre estava estudando há alguns anos já é sobre as pessoas que gostam de usar só preto. Gente, lá na minha igreja tem um monte. Eu não sei se aí na sua tem, sabe, Dani? Mas na minha igreja tem um monte de gente que gosta só de preto. E um dia, eu sou uma pessoa que eu descobri as cores já há muitos anos, e eu descobri que eu fico bem colorida. E eu descobri que as cores, elas revelam também meu senso de humor, como eu estou, e isso tudo casa muito bem. E estudando sobre moda, eu fui estudando psicologia das cores e N assuntos, e eu achei tão interessante que quando eu descobri sobre as feridas, existem 2 feridas que são características dessas pessoas usarem muita roupa preta, que é a ferida, eu vou trazer para vocês aqui, olha, a ferida do escapista, né, que é a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela normalmente tem uma tendência a vestir muito de preto, por quê? Porque ela quer se esconder, ela não quer ser vista por ninguém, ela quer esconder, então, ela veste de preto, por quê? Porque o preto é sóbrio, entendeu? Então, aqui, ó, todo mundo veste preto, eu vou passar desapercebida, eu não vou chamar atenção, e ela, então, não quer aparecer. Agora, a pessoa que sofre da ferida da injustiça, que tem essa máscara de rejeição, ela, então, busca a correção ou a justiça, né, a todo custo. Ela é extremamente perfeccionista. E ela também procura se vestir de preto, porque ela não quer aparecer de momento nenhum.
Então, olha que interessante, até a forma com que nós manifestamos fisicamente, nós estamos passando uma linguagem e revelando algo a nosso respeito. Essa pessoa que tem essa ferida da injustiça, que sofreu uma grande injustiça e que isso ficou marcado, ela tem uma tendência a sentir inveja dos outros que têm mais do que ela, ou que tem algo que ela não tem. É uma pessoa que, às vezes, também acredita que os outros a invejam. Ela tem uma característica de ter uma tendência a ter ciúmes, sabe? Por isso que ela também, ali, de certa forma, se fecha. Porque ela é ciumenta. Ela tem medo, né, disso. A rígida, essa pessoa rígida, ela sabe que as pessoas até valorizam pelo que ela faz. Mas muitas vezes ela tem dúvida se elas fazem isso de acordo com o que ela é. Ela sempre diz, tá tudo bem, mas ela se entrega vulnerável em algum momento. Ela é racional, ela não mostra as suas fraquezas. Ela tem necessidade de ser muito justa. Por quê? Porque ela foi ferida na injustiça. Então, ela vai contrabalancear isso, ser uma pessoa extremamente legalista, extremamente justa, que tem uma necessidade muito grande de exigir dos outros. E vai ter um excesso de demandas. Por quê? Porque ela não vai querer mostrar sua vulnerabilidade. Então, ela faz muitas coisas. Ela quer ser vista, sabe aquela pessoa ativista dentro da igreja? Ativista nos relacionamentos, porque ela quer, na verdade, aplausos, ela não quer errar jamais. Isso foge, isso destrói ela. Então, ela precisa também conhecer os seus limites. O grande perigo da pessoa que tem essa ferida é porque ela não descobre os seus limites. E ela adoece, e ela uma hora precisa parar. E ela, às vezes, não tem essa consciência. O seu maior medo é a traição e a frieza. Ela evita trair. Ela costuma ser uma pessoa muito leal, muito controladora, porque ela não quer sentir de novo esse sentimento. Ela está sempre no controle da situação. Ela sempre olha o contexto todo, mas está muito propensa ao estresse. Por quê? Porque ela não para. Ela tem esse senso de justiça, de fazer muito grande dentro dela, essa cobrança, ela vive sobrecarregada. Ela faz tudo o que pode para se mostrar calorosa, mas no fundo, existe uma grande frieza dentro dela. E a maior dificuldade dela é relaxar e ter prazer na vida, porque ela vive escondendo atrás desse sentimento de injustiça. Então, essas são as 5 feridas que nós temos conhecimento hoje. Eu não sei qual que é a sua ferida, eu não sei se você identificou em algumas, ou se você identificou em mais de uma, mas o que eu quero te dizer é que é importante, a partir desse conhecimento, nós começarmos a olhar... Ficar de olho nas horas aqui, Dani, senão... Nosso Deus, já estou terminando. A olhar para dentro de nós e vermos o que essas características podem estar trazendo de dores dentro de nós. Se você percebe alguma área que te dói em relação a isso que foi dito, é um sinal de que você pode ter uma dessas feridas. E é isso que eu queria compartilhar, trazer esse entendimento. Estou aqui, a Dani vai fazer vai complementar isso. Depois, se tiver, Dani, alguma pergunta, alguma coisa também, a gente pode usar isso, sabe? Para poder esclarecer, porque eu sei que o assunto é grande, gente, numa live só é difícil, mas eu queria pincelar e despertar você para buscar, diante de Deus, pensar sobre isso. Então, era isso, Dani, que eu queria compartilhar. Não vou delongar mais. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu queria só trazer um testemunho de como isso, né, como essas feridas emocionais, se a gente passa direto, e muitas vezes a gente coloca elas embaixo do tapete, e nós vamos levando a vida, e a vida vai, chega uma hora que as coisas começam a acontecer em cadeia, e isso afeta os nossos relacionamentos, inclusive com o Senhor, principalmente. A gente se afasta de Deus, e nós vamos colocar ele no lugar de culpado, assim como aquele servo infiel da parábola dos talentos, que tinha um talento enorme, mas a sua ferida emocional com o Senhor era tão grande que ele pegou o talento e enterrou. Entende? Então, eu quero despertar você hoje para isso. Que você
que estava adormecida, sem saber direito, assim, o que está acontecendo comigo? Por que eu tenho essas atitudes? Né? Por que meu marido tem essas atitudes? O que está levando ao nosso relacionamento, ao nosso casamento, a um distanciamento? Às vezes é um diálogo que não existe mais. E o Senhor está trazendo aqui algumas, despertamento para muitas mulheres. Durante muito tempo, eu fui abandonada ali, mais ou menos, dos 4 meses de idade até os 2 anos de idade, minha mãe me entregou para minha avó me criar, porque para ela o curso de medicina era a prioridade dela. E eu vivi esse abandono ali na tenra infância, né? E sempre que eu pedia ao Senhor uma cura desse abandono, e ele me remetia a esse berço. Ele me levava para esse lugar do berço, da época que eu era muito criança. E aí eu também tive essa visão que eu estava no berço sozinha durante muito tempo. Gente, era tanto abandono, e eu quero contar isso aqui para vocês, porque essa live está fechada, né? Então vai ficar tudo por aqui. Eu tive, várias vezes, eu tive que me alimentar com as minhas fezes para não morrer de fome. Né? Minha mãe saía, ia para o curso de medicina, e eu ficava, muitas vezes, com a babá sozinha, e essa moça saía para beber e ela me deixava a tarde inteira sozinha, uma criança de 1 ano de idade ou menos. Foi aí que as coisas chegaram numa situação tão difíceis, né, que eu tive que ser ofertada para minha avó me criar. E esse abandono dos meus pais foi algo que eu sempre vivi na minha vida adulta, né, e que desencadeou no meu casamento. Eu abandonei meu marido durante 3 anos. Eu não conseguia sair desse lugar. Era um lugar que parecia que eu rodopiava nele, em praticar esse abandono com as pessoas, porque eu fui abandonada, eu não sabia como tratar isso, como curar, como chegar nesse lugar. Né? E foi ali que, através, né, dos cursos que eu fiz, né, tanto a experiência do lar, como também o Mulher Única, me levou a esse lugar, a esse berço, a esse tempo, né, de abandono. E isso veio assim, o Senhor veio curando de trás para frente. Né? Primeiro foi a cura com os meus pais. Né? Tudo que meu pai fez eu passar, né, que está no meu livro, as meninas, algumas já conhecem esse testemunho, né, da honra ao pai, que eu abandonei o meu pai porque ele traiu minha mãe 3 vezes. Ele tinha 2 famílias por fora, e eu tinha 2 irmãs que eu nunca vi na minha vida. E eu descobri isso em coisa de 1 mês, então minha cabeça, assim, explodiu, e eu não conseguia ter um relacionamento com meu pai. Mas era necessário eu passar por esse vale para curar de vez essa ferida do abandono. Curar, assim, o Senhor arrancar mesmo com a mão, assim. E o Senhor me botou dentro do hospital com ele para cuidar dele. E isso é um testemunho que eu trago na experiência do Lar, na nossa aula sobre a honra. E como foi forte ter que trazer isso à tona. Mas também, contudo, todavia, o mesmo abandono desencadeou no meu casamento. Eu não conseguia lidar com as questões mínimas de diálogo, de temperamento do meu marido, aquilo tudo somatizava dentro de mim, eu não conseguia conviver com ele, e eu saí. Peguei minhas coisas, e com a criança de 8 meses no ventre, eu saí de casa. Gente, um período que a mulher precisa ser cuidada, amada e protegida, eu não conseguia andar nesse lugar. Por quê? Porque eu passei por isso na minha infância. Eu não fui cuidada, eu não fui protegida, eu não fui amada no período que eu mais precisei. E por que trazer isso à tona, Dani, aqui? Porque eu também passei por um abuso sexual na minha infância. De tamanho abandono que eu passei. Minha mãe jogava a gente na casa da vizinha, já ali com 10, 12 anos. Então, eu também passei por um abuso sexual. E eu precisava vir aqui para dizer como Jesus me curou. E foi uma cura completa. Né? E eu amo meus pais, amo meus pais. Aprendi a amar minha mãe. Eu tive que reaprender a amar minha mãe quando minha mãe teve câncer com 45 anos.
Foi ali que eu identifiquei que eu estava doente, porque minha mãe precisava da minha ajuda e eu não conseguia amar ela, cuidar dela e proteger. E aí eu fui procurar uma terapia. Eu disse, eu não consigo chegar nesse lugar para cuidar da minha mãe. E aí foi quando eu, na terapia, consegui, de uma vez, depois de 3 anos, cuidar dela. Mas é como se aquela ferida sempre ela voltasse. Ela vem e você fica naquele lugar. E de vez em quando, meu marido me pega no chão do nosso closet, eu clamando a Jesus, para eu não sentir essa ferida tão forte. É só aos pés de Jesus que eu consigo, gente, arrancar esse sentimento dentro de mim. Ele permeia o meu coração muitas vezes. O abandono, quando eu passo por uma situação difícil com alguém, é a primeira expectativa que gira dentro de mim. Não precisa você reconstruir. Você pode abandonar, é mais fácil. E a sua ferida emocional sempre vai falar um pouquinho mais alto, muitas vezes, do que o seu consciente. E aí é Jesus, através do Espírito Santo, que traz você para essa rota. E dizer assim, filha, eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para te amar, para zelar por você. Gente, é um toque de Jesus tão forte. Assim, ó, nas minhas costas. Eu sinto até o pegar dele no meu cabelo. Que eu me sinto tão cuidada, tão amada, tão amparada, que eu quero que todas as mulheres sintam isso na vida delas. Mas é um lugar de busca. É um lugar de você entrar e não ter tempo para voltar. É um lugar que a gente precisa caminhar com ele. Porque ele vai tratando. E aí você vai entendendo que esses processos que você passa é para que você testifique a glória dele na sua vida. Não é para você levar como um troféu, mas é para você dizer, ele é a fonte da cura. Assim como aquela mulher samaritana que chegou naquele poço com uma ferida enorme de 5 maridos. Uma ferida também de abandono, provavelmente de rejeição. E aquela mulher, ela saiu curada dali, porque ela encontrou face a face com Jesus. E qual foi aquela mulher que se escondia, que ia naquele poço meio-dia, porque ela não conseguia ir outro horário, porque ela não conseguia encarar as pessoas de tamanha rejeição que ela sentia. Mas é uma mulher que, ao ser curada, ela saiu dali gritando para os samaritanos que ele era o Messias. Ela não tinha mais vergonha das pessoas. Ela não tinha mais o senso de humilhação. Eu acho que aquela mulher tinha todas essas características de feridas emocionais que a Sara nos falou hoje. Tanto é que a palavra enumera que ela tinha 5 maridos. Eu acho que cada marido dela fez uma ferida dentro daquela mulher. E hoje eu vejo tantas mulheres assim, amarradas por feridas emocionais, que não conseguem fluir no espírito, porque o emocional é algo que nos dá a base para fluirmos no espírito. O seu espírito vai testificar aquilo que está dentro de você, do seu coração. E se o seu coração e as suas emoções não estiverem assim, ó, fluindo, como você vai fluir no espírito? Como você vai atuar nele? Mulheres curadas curam outras mulheres. E quando eu decidi de uma vez por todas, porque isso é uma decisão, mulheres. Senhor, eu não quero mais andar nesse lugar. Eu quero agora que o Senhor cure a minha vida. Agora, quando você diz assim, eu quero que o Senhor me cure, agora te prepara para o processo. Porque o processo, do mesmo jeito que você teve aquela ferida e foi doído, vai doer também para curar. Você vai ter que andar nessas camadas. Assim como eu tive que andar. Eu tive que andar por lugares áridos, vales profundos para liberar perdão, meu pai, e honrar a vida dele. Eu tive que andar por vales profundos de perdão e renúncia para aprender também a honrar o meu marido. Eu tive que caminhar nesses lugares. E eu digo para vocês, foi fácil? Não foi. Mas foi necessário.
E quando você olha para o processo que você faz, que você passa, e você diz assim, é necessário que eu ande nesse lugar, para que a glória do Senhor seja exaltada através da minha vida, eu vejo que tudo que eu passei, eu passaria tudo de novo. Todo o caminhar que eu tive que passar durante 3 anos para aprender a honrar meu marido. Eu tive 3 anos de processo para aprender a honrar. Do mesmo tempo que eu passei fora de casa, o Senhor me botou dentro da minha casa, aqui nesse lugar, para dizer assim, tu não vai ser mais vista por ninguém na rua. Eu vou te olhar somente dentro da sua casa. E eu dizia, Senhor, mas eu quero estar com as mulheres lá fora, eu quero estar com gente, quero estar trabalhando na igreja, eu tenho que estar fazendo as coisas, Senhor. Ele disse, não, filha, você tem uma grande obra para fazer. E eu disse, cadê essa obra? Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, só via xícara quebrada, prato quebrado, talher faltando em casa, porque eu passei 3 anos mulheres fora de casa. E o Senhor, você tem uma grande obra de reconstrução dentro da sua casa. Aí dentro do seu lar, eu vou usar você. E eu achava aquilo tão irreal, porque minha cabeça, mulher, estava fora daqui. E o Senhor estava me dizendo o tempo todo, como você quer honrar o seu marido se você não quer nem estar ao lado dele? Como você quer ter a sua casa em ordem se você não quer nem pôr em ordem? O primeiro verbo é põe em ordem a tua casa. Mas tem que pôr, você tem que pôr a mão na massa. Para reconstruir o seu casamento, você vai ter que colocar também a mão na massa. Você vai ter que ir lá, pedir perdão, conversar, dialogar. Vem, vamos cá, vamos acertar aqui, vamos cá. Eu e meu marido, a gente tem uma vez por semana essas conversas assim de ajuste, sabe? Hoje mesmo já foi, agora à noite já vamos precisar dessa conversa novamente. Toda semana tem que ter esse lá. Se você deixar as coisas, ó, e for colocando embaixo de um tapete, vai chegar uma hora que vai explodir, porque o tapete não aguenta. Até o tapete não aguenta, imagina você. Então, hoje, o Senhor está te chamando para fazer um percurso diferente. Um percurso que eu e a Sara, nós já percorremos. Um percurso que a Josi já percorreu, a Raquel. Tantas mulheres aqui, a Iná, né, a Rosânia, tantas mulheres que estão aqui, que já fizeram um curso de experiência no lar. E que esses assuntos lá, a gente trata de uma maneira diferenciada lá nos temperamentos, né, Sara? E a Sara nos dá o privilégio de vir dar uma aula para a gente sobre isso, sobre esses temperamentos. Então, eu fui curada no ambiente do meu lar, vindo para dentro, jogando a bola aqui dentro, não lá fora com os holofotes, para todo mundo me ver em campo. Eu tive que jogar a bola, era aqui, nesse lugar apertado, difícil, onde as pessoas me conhecem, no meu íntimo, né? Onde meu marido conhece até o meu olhar. Entende? Hoje eu estava lá trabalhando com ele estava numa sala, eu estava na outra, ele estava em reunião, eu saí e não me despedi do meu marido. Com 5 minutos ele me mandou uma mensagem, você não se despediu de mim. Aí foi verdade. Meu filho, me perdoe. É isso, esse lugar de sempre, né? Pedir perdão, ver o reconhecimento disso. O seu marido vai começar a amar você a partir do momento que você conseguir respeitá-lo. Mas as mulheres querem só ser amadas e elogiadas. Elas querem que todo dia caia na casa delas pétalas de rosa de cima de um helicóptero. Você ainda está vivendo nisso? Calma, saia desse lugar. Bote a mão na massa. Vinha para dentro. Olhe para os seus filhos, veja que ele vai ser a próxima geração seguinte que vai representar você. Que tipo de filho você está deixando para esse mundo? Que vão impactar a geração deles? Ou que vão ser aqueles adolescentes difíceis em que você justifica, eu tenho um filho difícil. Gente, tá aqui, ó, o Senhor está dando todas as soluções, ó. Tá aqui, tá tudo aqui dentro. Mas as mulheres não querem ler, elas querem algo mastigado. Elas querem tudo assim, mastigado. Então,
Para você que quer esse algo mastigado da palavra de Deus, nós estamos com o curso Experiência do Lar com inscrições abertas, né, Sara? Dia 7/2. E eu vou ter as informações no chat. E me coloco à disposição para que você, se você quiser passar por esse processo, é um processo que muitas vezes vai doer, porque a experiência do lar dói, né, Raquel? Dói um pouquinho. Ele te leva num lugar que vai me esticar. Mas eu tenho certeza que para muitas mulheres que estão aqui, foi um divisor de águas. Foi aquele negócio que diz assim, ó, dividiu minhas águas entre norte e sul. Eu era ou uma mulher e agora eu sou outra. E onde é que as pessoas mais veem isso? São os maridos, né? Os maridos sempre vêm me agradecer. Glória a Jesus. Eles me agradecem. E eu fico muito feliz. Porque nessa perspectiva da nossa geração, as mulheres precisam voltar ao lar. E não sou eu que estou dizendo, não. Porque eu também não queria, não. Eu queria ficar lá fora. Mas a gente precisa, mulheres, ter o olhar para o nosso lar, o olhar para o nosso casamento, para a nossa família. Nossa família foi eleita pelo Senhor para fazer uma diferença na terra. Hoje a gente tem a oportunidade de viver o reino. No Velho Testamento não tinha isso, não. Hoje o evangelho, ele é acessível para nós. Eu tenho caminhado em muitos países onde o evangelho não é acessível. Eu encontrei uma mulher de 70 anos na Espanha, que eu falei de Jesus para ela, ela disse assim, eu desconheço esse homem, eu não sei quem ele é. Quem é esse homem que você está falando? Uma senhora de 70 anos. Então, você pode fazer parte, mas é muito pouco, Dani, é só minha família, é só eu, é só meu marido. São assim, que nascem, né, e crescem grandes homens que pisam nessa terra. São de mulheres que fazem a diferença. Se você vê a história de, né, John Lewis, você vai ver o quanto a mãe dele fez diferença na vida dele e dos irmãos, que foram grandes pregadores que pisaram nessa terra. Então, precisamos tomar posse desse lugar. E eu quero orar essa noite por você que está aqui, para a gente finalizar. Você que identificou qual é a sua ferida. Eu não quero que você fale os pormenores dela, mas eu quero que lá no chat, se você identificou qual é a sua ferida, eu quero que você disse assim, minha ferida, né, vai vir seu nome, e você vai dizer lá, abandono, rejeição. Se você sentir a vontade de colocar para fora isso, é porque o ambiente espiritual já está esperando essa sua declaração. A gente precisa declarar, mulheres, porque o espiritual, ele está lá, ó, a guerra está acontecendo. Gente, você não tem noção da guerra que eu passei para chegar aqui, não. Eu me joguei no chão hoje, em oração. O inimigo travando luta e mais luta. Derramou toda a garrafa. Eu botei um café, só na máquina de café, para entrar na live. Eu botei o café na máquina, coloquei a cápsula, e o café saiu derramando todinho na sala do meu marido, pegou na impressora embaixo, saiu fazendo aquele estardalhaço sem necessidade. E eu disse, o cão quer tirar minha paz. E quando meu marido chegou, que ele sentiu o cheiro do café, pronto, aí o tempo fechou. E eu já tinha limpado tudo. Entende? Então, uma circunstância pequena levou a um desencadear de muitas coisas, porque o inimigo, ele já sabe o nosso ponto fraco. E a gente precisa entender que a gente precisa declarar isso no mundo espiritual. Eu estou entrando nessa guerra agora, porque eu quero vencer esse abandono que há dentro de mim. Eu estou entrando nessa guerra agora, porque eu quero vencer o que é a rejeição que eu passei, e eu quero entender isso, eu quero que o Senhor me cure. Gente, o Senhor me levou lá no berço. Eu perguntei coisas à minha mãe, que ela ficou estarrecida. Eu vi a mulher até bebendo no bar da frente. O Senhor me mostrou em visão tudo isso que aconteceu comigo. E Ele pode mostrar para você também. A Dijane já identificou aí, vamos orar por isso. Entre nessa batalha em oração, pela sua ferida. Identifique.
Eu tenho essa ferida, Senhor, eu preciso de cura, eu preciso sair desse lugar onde eu fico só me debatendo no mesmo lugar. Parece que volta para o mesmo ciclo, porque o inimigo já sabe onde é a sua vida. E ele vai usar justamente esse lugar para derrubar você. E quantas mulheres estão sendo derrubadas hoje? Quantas perderam a vida hoje? Você tem noção de quantas mulheres hoje praticaram suicídio por causa de uma ferida emocional? São para essas mulheres que nós estamos sendo chamadas pelo Senhor. Quando o Senhor me disse assim, filha, eu vou te levar em muitos países, porque tem mulheres morrendo nesses países. E eu vou chegar nos países muçulmanos também. Amém. Eu vou chegar lá. O evangelho vai chegar nessas mulheres. Daniela, você é muito ousada. Sou ousada, porque Jesus me dá validação. Ele não me curou à toa. E eu vou levar muitas e muitas mulheres à cura. Amém. Tudo é sobre ele, mulheres. Não coloque o Senhor como culpado da sua ferida. Não culpe o Senhor, como diz a parábola dos talentos. Peça a ele cura, pegue o seu talento e vá multiplicar. É isso que ele está dizendo para nós hoje à noite. Com muita ousadia. E foi através dessa cura que eu passei que o livro tem chegado assim a muitos lugares. O livro que eu escrevi sobre honra tem chegado em muitos lugares no testemunho do meu pai. Meu pai disse que estava até famoso, né, por aí. História difícil, mas necessária. O Senhor quer usar tudo que aconteceu com você para a glória dele. Entenda isso. Não se coloque no lugar de vítima. Se coloque no lugar de autor da sua própria história. E o pintor desse mundo está pintando lá a sua vida. Trazendo dias felizes de renovo na presença dele. Nos dias difíceis, você vai olhar e vai dizer assim, Senhor, eu estou passando por esse vale agora, mas eu estou aprendendo. Eu não estou sucumbindo. Eu estou aprendendo. E aí o Senhor vai dizer assim, filha, eu sei que você está no poço aí, eu vou te dar um empurrãozinho aí para você respirar e voltar. Então é sobre isso, mulheres. Tantas mulheres já colocaram aqui, ó, a Daiane, a Gislene, desculpa, a Silenei, Silaine. Acertei, Silaine? Se você tiver aí, puder falar seu nome, eu agradeço. Sirlaine. Sirlaine, acertei, Sirlaine. A nossa querida irmã Mágio, como é seu nome, meu bem, para eu orar por você também? Ana. Acertei? Ana, lembrei. Então, mulheres, vamos orar. Entregue agora, pense qual é a ferida emocional mais difícil que você tem a desbravar, a escavar mesmo. Escave isso dentro de você. Peça ao Senhor onde está o início de tudo. Porque o início de tudo vai te levar ao primeiro amor de tudo. Você vai conseguir fazer um equilíbrio disso, o Senhor me diz aqui. Olha, filha, é o início de tudo, de onde aconteceu essa ferida, que vai levar essas mulheres a me conhecerem no início de tudo. O primeiro amor, aquele amor que eu vou injetar dentro delas para que faça uma obra completa, não só nela, mas na família inteira. Porque a gente precisa pegar isso como promessa. O Senhor não faz a obra pela metade, mulheres. Só se você interromper a obra. Por livre e espontânea vontade. Mas se você deixar, Ele vai fazer a obra completa sobre essas feridas na tua vida. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos, Senhor, essas mulheres aqui em tuas mãos. Senhor, cada uma delas, nesse momento, apresenta as suas feridas emocionais ao Senhor. A Ana, a Silani, a Gislene, e tantas mulheres que escreveram aqui nesse chat, Senhor. Quais a sua ferida emocional? Qual a sua principal ferida? O Senhor te pergunta. O Senhor, quando queria curar, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Só que você não sabe identificar. E ele está dizendo hoje à noite, filha, o que queres que eu te faça? Onde você quer que a minha mão toque dentro de você?
E o toque de Jesus fará uma grande obra dentro de você. E essa grande obra vai ser em você, e depois vai ser através de você. E o Senhor te levará em Jerusalém, que é a sua própria casa. O Senhor te levará em Samaria, é uma terra difícil para você continuar falando nele. Você vai retornar a Samaria, e depois você vai aos confins da terra para falar no nome dele. Mas antes, é necessário que você escave esse lugar, que você encontre ele agora. O toque do Senhor Jesus na tua vida. E que o Espírito Santo passeie dentro de você de uma maneira tão grande, tão profunda, que esse queimou vai levar a algo espiritual, onde você vai vencer todas as amarras que te prendem. Agora eu quero que você veja quais são as amarras que têm te prendido. Eu vejo mulheres aqui presas pelos pulsos, e o inimigo puxa a corda delas, e elas são vítimas do próprio encarceramento. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todas as amarras que prendem essas mulheres, Pai. No espiritual, eu clamo ao Senhor, eu entro neste lugar em batalha agora, porque eu creio que na autoridade do nome de Jesus, que o sangue de Jesus ele foi lavado pela minha vida e foi lavado pela vida dessas mulheres, Pai. Porque quando clamamos pelo sangue, algo espiritual acontece. Senhor, envia anjos para separar essas mulheres, Senhor, para um lugar onde ali o profeta Elias foi alimentado naquela caverna, enquanto ele estava depressivo, o Senhor alimentou ele. Leva essas mulheres para que elas sejam alimentadas, Pai. E que dali elas saiam, Senhor, como fortes, mulheres fortes, renovadas, curadas, para que assim elas levem isso para outras mulheres, levem isso para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, Pai. Faz uma grande obra no meio delas, que elas possam ver. Eu vejo mulheres olhando assim, 360 graus, e eu vejo mulheres olhando para os lados e elas vendo a obra acontecer em várias áreas da vida delas. Porque elas passaram nesse lugar de cura, de regeneração com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque passamos nesse lugar. Necessários serão processos, sim, mas estamos aqui para dizer ao Senhor, estamos prontas. Prontas, Senhor, para viver esses processos e de uma vez por todas sair essas feridas emocionais da nossa vida. Pai, obrigada pela cura. Obrigada porque o Senhor Jesus veio a essa terra para trazer cura em abundância. Traz essas mulheres para a mesa, Senhor, para que haja a revelação da presença. A revelação da presença divina. Assim como foi no caminho de Emaús, quando os discípulos caminhavam ainda muito atordoados com tudo que tinha acontecido com Jesus na crucificação. Ali, quando ele ressurgiu, os discípulos não sabiam o que fazer. Eles não sabiam nem o que dizer, eles faziam perguntas, eles duvidavam. E quando eles sentaram à mesa com o Pai, e o Pai partiu o pão, eles viram o quanto o Senhor era revelado naquele momento. Então, traz, Senhor, essas mulheres para esse partir do pão. Traz essas mulheres para esse ambiente, Senhor, de cura profunda em Ti. E que, em nome de Jesus, elas saiam dançando na Tua presença. Dançando como lá em Jeremias 31. Mulheres que dançam na presença do Senhor em vales, em campos, onde elas passarem, Pai. Nos traz vida abundante, Senhor. Nós clamamos essa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridas? Recebam essa noite uma visita especial do Senhor. Amém. Clamem por isso. Amém. Amém, para que o mundo espiritual veja que você orou, Amém. Senhor, que você colocou. Amém, em nome de Jesus. Todas essas feridas. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Quero sim. Antes disso, eu queria só dar uma consideração de algumas coisas que você falou que eu achei tão importante, Dani. A primeira delas é o seguinte, é um processo. Eu aqui trouxe de uma forma até bem didática o que é, quais são as feridas e o que elas são, o que elas fazem conosco. Mas para que eu trouxe isso? Para que você entenda que nós estamos num processo.
nós oramos, nós pedimos ao Senhor, só que agora, quando você sair daqui, que você desligar seu celular, seu notebook, você vai ter que agir mediante a esse conhecimento que você adquiriu. É no dia a dia que você vai aperfeiçoando as suas atitudes, os seus comportamentos, mediante esse entendimento. Porque na hora, o inimigo, como você bem disse, Dani, o inimigo vai trazer exatamente pessoas para nos ferir, exatamente situações para poder dizer o seguinte: você não está curada, não. Olha, ainda está muito vivo aí. E esse processo, ele é longo no Senhor. Até que um dia você vai entender que aquilo ali não dói mais. Aquilo não dói mais. Mas mesmo assim, você vai permanecer vigilante, porque ainda assim vão acontecer circunstâncias para poder trazer esses sentimentos e essas feridas à tona. Então, e outra coisa que a Dani falou muito importante, e eu queria frisar, Davi, ele foi reconhecido, em primeiro lugar, em casa. Antes dele ir para o palácio, antes dele ir para qualquer outro lugar, primeiro, ele foi honrado e reconhecido em casa. Então, o primeiro lugar que nós vamos manifestar esse processo de cura, esse processo de crescimento, é nos nossos lares, é com as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, com as pessoas que provavelmente mais nos machucam e que a gente mais machuca, porque é quem nós temos mais relacionamentos. Então, quero te fazer esse convite, que isso aqui não fique só numa questão teórica, mas que você traga isso para a sua vida, que toda vez que você se sentir impelida, você reflita: olha, será que isso não é uma ferida de rejeição que está levantando nessa situação, que está fazendo com que eu sinta isso, que está fazendo com que eu me afaste, com que eu corra, ou que eu, entende? Isso é extremamente importante. Por isso eu quero que você continue refletindo sobre isso, e eu quero orar só completando, aí contribuindo com essa oração maravilhosa que a Dani já fez. E Deus, eu quero que o Senhor entre agora no lar de cada uma dessas irmãs, como nós já oramos, mas que o Senhor traga uma presença sobrenatural, que elas sintam de uma forma especial, que elas escutem de uma forma especial aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para revelar, para trazer na mente dela. Se existe alguma que está, ó Deus, com alguma questão que precisa de um sonho, de uma visão, de um despertar, não sei, para que ela possa, como bem disse a Dani, ela entender a causa das suas feridas, a raiz da onde ela foi ferida, onde foi gerado esse trauma, para que ela possa, então, resolver isso, para que ela não viva mais nesses ciclos viciosos de cair e levantar, sendo guiada por sentimentos, por pensamentos que não provêm do Senhor, mas que foram firmados, ó Deus, através daquilo que essa ferida gerou nelas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem com a tua graça sobre cada uma, sobre a casa de cada uma, continue falando com cada uma delas, porque essa obra é do Senhor. Ela não é de mãos humanas. Ela é a partir do momento que nós nos humilhamos na tua presença, entendendo que nós precisamos de ti e que nós precisamos, ó Deus, que o Senhor entre nesses espaços escuros do nosso coração, da nossa mente, e o Senhor controle todo o nosso ser, que nós possamos ter domínio através do teu Santo Espírito, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que nós possamos manifestar a tua graça e a tua virtude, primeiro na nossa casa, depois ao redor com as demais pessoas. Abençoe cada uma em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Sara, né? Deixar um coraçãozinho aí para ela, né? De agradecimento. Foi muito bom, Sara, muito obrigada pela sua vida. Eu, assim, fiquei maravilhada aqui, né? Identifiquei bem rápido, né? O meu eu já sabia, mas identifiquei do meu marido, que vai ser necessário no processo que estamos passando agora, né? De uma reformulação, e como é lindo o agir do Senhor, né? Muito obrigada, viu, querida? E agradecendo com muitos corações a sua vida. Que Deus abençoe o teu ministério, abençoe a tua casa, teu marido, que você seja próspero em tudo que você lançar. O Senhor abençoe. E vamos estar juntas mais uma vez, turma do Experiência do Lar. Gente, eu queria que vocês, que acho que já participaram, orem pela turma 30 do Experiência do Lar. A turma 30 vai ser em Paris,
né? Lá Glória a Deus. mulheres francesas, então esse é o maior desafio meu, agora essa tradução para o francês, né? E eu já estou em contato com elas, né? Já está sendo bem dificultoso para mim, mas o Senhor tem abençoado. E a turma 29, que vai ser no Brasil, começando segunda-feira à noite, nesse mesmo horário aqui, ó, das 20 às 23h30. Então, quem quiser, né, participar, que nunca fez experiência do lar, vem, já tem algumas meninas matriculadas, a Daiane já está com a gente, a Michele, a Priscila, né, as meninas já estão matriculadas conosco, vai ser uma bênção, e você é a nossa convidada também. E para você que já fez, ore pela experiência do lar na França, preciso da sua oração, é uma nação nova, desafios novos, né? E também o Senhor dando graça e sabedoria, discernimento para ir desbravando esses caminhos. Vou fazer minha inscrição. Glória a Deus, Gilene, vamos conosco, amém? Então, a Sara vai vir novamente como convidada aí para trazer para nós, né, a dinâmica de temperamentos e personalidades ali, uma aula linda. E outras mulheres também, mentoras convidadas, né? A Josi está recém-saída da mentoria também, que fez formação de mentoras comigo agora. Também tenho esse lindo ministério, né? Com mulheres que estão chegando e querem receber uma capacitação para serem mentoras, né? Então, a Iná também está aqui, a Rosânia também já é mentora, tantas mulheres lindas, né? Passando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, minhas queridas. Terminei no horário, só 1 minuto a mais. Eu sou pontual. Começo no horário, termino no horário. Então, você que quer participar, venha. Deixei meu telefone aí. Quem quiser anotar para entrar em contato comigo, para saber maiores informações, eu estou à disposição, tá? Um beijo. Tchau, Dani. Tchau, Sara. Até a próxima. Na próxima, nós vamos trazer mais outros temas, né, Sara? Vamos lá trazer.